João fala que do trono de Deus e do Cordeiro estava fluindo o rio da água da vida. Não diz do trono de Deus e do Cordeiro e do Espírito Santo como um trono tripartido, como se o Espírito Santo fosse uma pessoa visível à destra do Filho. Olha que coisa católica. E o rio da água da vida, veja que ele está fluindo do trono. Entenda a ideia. É o Espírito que procede de Deus. Por isso que a imagem que você visualiza é um trono glorioso, o Pai e o Filho no mesmo trono, porque é um só trono que João viu no céu. Os profetas falam de um só trono e por isso que existe uma só Arca da Aliança. Então você imagina um trono, o Pai não é visto, mas o esplendor da glória do Pai está ao redor de todo o trono e em toda a cidade. E o Filho é visto para dar testemunho visível do Pai. E o rio, você pode ver, o rio já não é uma pessoa visível, o rio já não é alguém sentado no trono, o rio é algo que está procedendo do trono e ele dá vida, assim como o Espírito de Deus dá vida. E aí, como que fica esse testemunho? Porque a Trindade olha para esse texto e fala, olha aí a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo no rio. Olha que jeito, que maneira de explicar. Que mentalidade pobre, e não entenderam nada do que diz o livro do Apocalipse, porque a intenção deles não é entender o texto e pegar e mastigar o texto e explicar o texto na prática. A intenção deles é encontrar três. Encontrou três, falou que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são três pessoas distintas, formando o único Deus. Acabou. Esse é o limite da Trindade, e que é uma grande heresia. E como se tudo isso fosse pouco, no verso 3 do capítulo 22, João volta a falar do trono de Deus e do Cordeiro, e diz que dentro da cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro. Se você lê esse texto isolado, com a mentalidade trinitariana, você vai imaginar que é um trono para cada um, quando João fala que viu um só trono no céu. Então é o trono de Deus e do Cordeiro. É um só trono. João não mudou o discurso. Ele não está falando que agora são dois tronos. E não tem o trono do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um poder de Deus que flui dele. Pode ser como rio, pode ser como chuva, pode ser como fogo, pode ser como azeite. E aí você continua lendo o Apocalipse 22, você vai ter um convite do Espírito de Deus e da noiva. O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que tem sede para beber do rio, diz vem, e aquele que quer receba de graça da água da vida, ou seja, do Espírito de Deus. O Espírito que está fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Tá vendo? O Espírito está lá, procede de Deus. Não tem anulação e nem blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas esse foi o testemunho bíblico.